Se você estiver rendido à vontade de Deus, se você estiver rendido à vontade de Deus, não tenha medo dos filisteus, não tenha medo dos desertos, não tenha medo das aflições, porque o Deus Todo-Poderoso, Ele está com quem? Ele está com você, te livrando, te guardando, te protegendo e indo adiante de todos os seus sonhos. Amém? Por que, pastor? Os filisteus de 1 Samuel, no capítulo 7. No versículo 1 diz: Então vieram os homens de Kiriat Jearim e levaram a arca do Senhor e a trouxeram à casa de Abinadab no outeiro, e consagraram a Eleazar seu filho para que guardasse a arca do Senhor. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Essa mensagem, meus irmãos, é um texto longo, é uma mensagem longa. Mas na semana eu venho orando e meditando nessa passagem, trouxe um ensino muito grande, isso mesmo, ao meu coração. A palavra de Deus, meus irmãos, ela é tão preciosa, que quando nós encontramos Deus falando conosco, nos ensinando algo profundo em uma passagem, nós devemos ter nem pressa de ir para outra. Nós devemos aproveitar aquela passagem ali naquele momento, aproveitar aquele texto, aquele ensino naquele momento. Amém, meus irmãos? Porque se a gente tiver pressa, meus irmãos, vai pular, meus irmãos, algo que Deus quer falar conosco. Em vez da gente aproveitar a beleza da mensagem ali que o Espírito está nos trazendo, a gente, meus irmãos, vai querer já avançar isso mesmo. Aqui, meus irmãos, no livro de 1 Samuel, no capítulo 7, no versículo 1, meus irmãos, a Bíblia diz que levaram a arca da aliança de Senhor. Até a casa de Abinadab e consagraram, meus irmãos, Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. O que era a arca da aliança? A arca da aliança, meus irmãos, era uma caixa de madeira, toda, meus irmãos, revestida de ouro puro. E essa arca, meus irmãos, ela tinha uma tampa de ouro puro. E em cima dessa tampa, meus irmãos, havia 2 querubins, 2 anjos, com as asas estendidas, um para o outro, cobrindo ali a santidade do Senhor. Essa arca, meus irmãos, ela foi feita por uma ordem de Deus a Moisés, que servia, meus irmãos, como aliança entre o povo de Israel e o Deus Todo-Poderoso, isso mesmo, na caminhada deles ao deserto, no deserto. A arca da aliança, meus irmãos, representava a aliança de Deus com a nação de Israel. Nesta arca, meus irmãos, ninguém podia tocar, a não ser, meus irmãos, os sacerdotes separados por Deus para carregar elas, e era assim mesmo, com devido cuidado. Se alguém, meus irmãos, tocasse ou carregasse esta arca de forma indevida, morria. Muitos, meus irmãos, foram mortos no momento que estavam manuseando esta arca. Por quê? Essa arca, meus irmãos, representava a presença de Deus no meio do povo.
Representava o que, meus irmãos? Representava a presença de Deus. A arca da aliança, meus irmãos, quando Israel ia para uma guerra, os sacerdotes tomavam esta arca e iam na frente, e o povo ia marchando e subindo para a guerra, porque eles sabiam, meus irmãos, que quando a arca estava com eles, eles tinham vitória, porque o Deus Todo-Poderoso dava vitória a quem? Dava vitória a eles. Israel, meus irmãos, sabia que a segurança não estava neles, mas estava na presença de Deus no meio, estava na presença de Deus no meio deles. Glória a Deus. Glória a Deus. A vitória de Israel estava, meus irmãos, na presença de Deus, que representava aquela arca no meio deles. Agora, essa arca, meus irmãos, tinha que ser cuidada, zelada, manuseada com o devido valor. Deveria ser cuidada, zelada, de acordo, meus irmãos, com as instruções e a palavra de Deus. Eu preciso, meus irmãos, que houvesse a santidade. Eu preciso, meus irmãos, que houvesse o temor e a reverência a Deus. Entende uma coisa? A arca da aliança era poderosa, mas quando, meus irmãos, o povo estava seguindo e manuseando a arca, meus irmãos, com santidade, com temor e com pureza diante de quem? Diante de Deus. Quando, meus irmãos, o povo se afastava dos caminhos, se afastava da palavra de Deus, se afastava, meus irmãos, da devida santidade, aquela arca que era santa, ela não podia, meus irmãos, livrar e nem dar vitória àquele povo. Diga comigo, a presença de Deus é poderosa na sua vida. No caso, diga na minha vida. Agora é preciso que nós, meus irmãos, venhamos ter o devido cuidado com a presença de Deus que está na nossa vida. Não podemos, meus irmãos, tratar a presença de Deus, o Espírito Santo dentro de nós, de qualquer forma. A arca representava a aliança entre Israel e quem? E Deus. A aliança, meus irmãos, que Deus tinha feito a Abraão, Isaac, Jacó. A aliança, meus irmãos, que Deus tinha feito com Abraão, Isaac e Jacó. E Deus, meus irmãos, iria cumprir esta aliança em Jesus Cristo, com a vinda do Filho de quem? Do próprio Filho de Deus, que foi, meus irmãos, na morte e na ressurreição de Jesus. Porque na morte e na ressurreição de Jesus Cristo, a promessa que Deus fez a Abraão, Isaac e Jacó, ela, meus irmãos, chega até a mim e chega até a você. Em Cristo, nós somos participantes da promessa de Deus, desde, meus irmãos, Abraão, Isaac e Jacó. Diga glória a Deus. Glória a Deus. A arca da aliança representava a presença de Deus no meio do povo. Quando Jesus Cristo morre e ressuscita, Ele faz a promessa do Espírito Santo, que irá habitar dentro de quem? Dentro de nós. Se a arca, meus irmãos, representava a presença de Deus no meio do povo, o Espírito Santo, meus irmãos, representa o próprio Deus dentro de você. Amém, meus irmãos? Se a arca, meus irmãos, de madeira e coberta de ouro, pela instrução de Deus, era pedido e requerido santidade por meio do povo, temor e reverência a Deus, digo, o Espírito Santo, é preciso que Ele, meus irmãos, venhamos tratar Ele com santidade, temor e pureza, para que Ele, meus irmãos, possa habitar dentro de quem? Dentro de nós. O Espírito Santo, diga, é santo. O Espírito é o que? É santo. O Espírito é o que? É santo. E Ele quer habitar dentro de quem?
Ele quer habitar dentro de nós. Esse povo, meus irmãos, quando eles estavam com a harpa, eles venciam os obstáculos, eles venciam os inimigos. Não tinha, meus irmãos, levante, não tinha, meus irmãos, obstáculo, não tinha, meus irmãos, nada, meus irmãos, que impedisse o agir de Deus na vida daquele. Quando, meus irmãos, aquele povo estava em obediência, quando aquele povo estava, meus irmãos, devidamente andando na santidade que Deus queria com eles, e aquela harpa, meus irmãos, estava no meio deles, diga, não havia inimigos, não havia dificuldades, não havia problemas, não havia nada que o Senhor não se manifestasse e não operasse no meio deles. Se o Espírito Santo está vivo dentro de você, se você zela pela santidade de Deus, se você entregou a sua vida a Jesus Cristo, e é aí que está a sua aliança com Deus, porque a minha e a sua aliança está no devido momento que fazemos o compromisso com Jesus Cristo. Aí, meus irmãos, há uma aliança entre você e Deus, há uma aliança entre você e quem? Há uma aliança entre você e Deus, e o Espírito Santo é o selo que representa esta aliança entre você e quem? E você e Deus por meio de Jesus Cristo. O Espírito é o que testifica a sua aliança entre quem? O Espírito Santo é o que testifica a aliança entre você e quem? Deus. Entre você e Deus. Diga glória a Deus. Diga agora para o Espírito Santo se manifestar na minha vida. Diga, é preciso santidade, é preciso temor, é preciso zelo, é preciso obediência, para que, meus irmãos, o Espírito habite e se manifeste poderosamente na sua vida. Ah, pastor, eu estou enfrentando uma crise, eu estou enfrentando uma luta, eu estou enfrentando obstáculos, eu estou enfrentando grandes problemas na minha vida, na minha casa, na minha família. Eu estou enfrentando batalhas ferrenhas todos os dias na minha vida. O que é preciso fazer? Diga, primeiro, você tem que ter certeza que você tem aliança com Jesus Cristo, ou entregar a sua vida para Cristo. E agora, meus irmãos, você tem que buscar o zelo, a presença dele, que está dentro de quem é? Que está dentro de você. Glória a Deus. Se o Espírito está vivo dentro de você, diga, não há nada que possa impedir você. Se o Espírito Santo está vivo, não há nada que possa atrapalhar ou agir na sua vida. Se o Espírito Santo está vivo dentro de você, não há luta, não há obstáculo, não há nada que possa impedir o agir de Deus na sua vida. Isso mesmo. Quando surgirem os problemas, diga, Espírito Santo, se manifesta e me fortalece. Isso mesmo. Agora, para isso, você tem que ter cuidado, você tem que ter a certeza que você está, meus irmãos, zelando pela santidade dele que habita dentro de quem? Dentro de você. Glória a Deus. Aleluia. E o que acontece nessa passagem? Essa arca, meus irmãos, representava a aliança de Israel com Deus. Em algum momento, meus irmãos, na caminhada da nação de Israel, esta arca foi desprezada. Foi desprezada como, pastor? Não havia zelo, não havia santidade, não havia temor, não havia obediência. Os inimigos, meus irmãos, invadiram Israel. Isso. Vence Israel. E ainda, meus irmãos, leva a arca da aliança, meus irmãos, para a terra deles, que eram os filisteus.
Em um determinado momento, o povo, meus irmãos, esqueceu a palavra de Deus, os mandamentos. Os sacerdotes, meus irmãos, não trataram a santidade de Deus, meus irmãos, como deveria. O povo, meus irmãos, também, assim, meus irmãos, se desviou-se. Diga, quando, meus irmãos, o povo não trata a santidade, não guarda a palavra de Deus, não se mantém, meus irmãos, fiel, meus irmãos, aos princípios de Deus, diga, não há, meus irmãos, fidelidade de Deus, meus irmãos, em guardar aquele povo. Não é que Deus, meus irmãos, está desprezando, é porque, meus irmãos, há princípios estabelecidos por quem? Por Deus. Isso mesmo. Esse povo, meus irmãos, abandona Deus. Esse povo, meus irmãos, despreza a palavra, as escrituras. Os sacerdotes eram, meus irmãos, os filhos de um sacerdote chamado Eli. Eles, meus irmãos, pecaram contra Deus, abandonaram as escrituras, isso, profanaram o sagrado, não tiveram, meus irmãos, o devido cuidado ao sagrado. A Bíblia diz, meus irmãos, que os filhos de Eli, eles, meus irmãos, roubavam as ofertas do templo. Eles, meus irmãos, fornicavam na porta do templo. Eles, meus irmãos, não tinham zelo nenhum com a palavra e a santidade de quem? E a santidade de Deus. Se não tinha, não era, meus irmãos, que Deus não estivesse querendo cuidar deles. Não era, meus irmãos, que Deus não quisesse dar vitória a eles. Não era, meus irmãos, que o Senhor não quisesse livrar eles, mas era porque eles, meus irmãos, tinham abandonado a quem? Eles tinham abandonado a Deus. Quando nós olhamos para este mundo, diga, Deus não desprezou e não abandonou este mundo. O mundo, meus irmãos, é quem despreza a Deus todos os dias. Deus, meus irmãos, não cancelou a sua aliança com este mundo. Não. A aliança está viva. Por que a aliança está viva? Porque o sacrifício foi feito. Jesus Cristo morreu e ressuscitou e está vivo. A aliança está o quê? Diga, a aliança está viva. Glória a Deus. E se qualquer pessoa entregar a vida para Jesus Cristo, se rendesse à vontade de Deus, tratar, meus irmãos, com santidade a palavra de Deus, diga, a aliança está de pé. Diga, o livramento está de pé. Diga, a salvação está de pé. Diga, o perdão está de pé. Porque, meus irmãos, a aliança não foi cancelada, não. A aliança está viva. Jesus Cristo se manifestou, veio, morreu e ressuscitou. A aliança minha, sua, e a aliança, meus irmãos, para este mundo, diga, está em Jesus Cristo. Diga, Deus não desprezou este mundo, e Deus a ninguém despreza. Qualquer um, meus irmãos, na condição de pecador, que entregar a vida para Cristo, Ele, meus irmãos, perdoa, sai, livre, derrama o seu Espírito, dá o seu Espírito, e promete salvação, livramento, restauração, cura, mudança de vida. O problema desse povo está sofrendo, diga, não era falta de aliança, não era falta de promessa, era porque eles tinham, meus irmãos, abandonado aqui a Deus. Esse mundo, meus irmãos, está vivendo dessa forma. Não é por falta de promessa, não é por falta de aliança, porque a promessa e a aliança está de pé. É porque, pastor, é porque, meus irmãos, não tem feito conta
do sangue que foi derramado na cruz, que é a aliança entre o pecador e o Deus Todo-Poderoso. Mas no momento que qualquer um, na condição de pecador, se colocasse diante de Deus, aceitando a Jesus Cristo, buscando viver em obediência à vontade e à palavra de Deus, digo, o Espírito Santo estará dentro desta pessoa, estará cuidando, livrando, guardando. E a promessa está de quê? E a promessa está de quê? O que acontece aqui, meus irmãos? Os inimigos invadem Israel, que eram os filisteus. Nesse momento de fraqueza e de abandono deles, a santidade das Escrituras, os filisteus invadem Israel, destrói Israel, derrota Israel, e ainda leva, meus irmãos, a arca da aliança para a terra deles. Ainda leva o quê? Ainda leva a arca da aliança. Agora os filisteus não sabiam uma coisa. Os filisteus não sabiam uma coisa. Eles mexeram com Israel porque tinham abandonado a Deus. Agora, meus irmãos, eles não podiam mexer com o sagrado que era a arca da aliança. Amém, meus irmãos? O diabo, meus irmãos, ele pode até zombar, meus irmãos, isso mesmo, de quem está distante, isso mesmo. Ele pode, meus irmãos, até achar que tem direito, isso mesmo. Mas, meus irmãos, não pode tocar isso mesmo, no santo e no sagrado de quem é? No santo e no sagrado de Deus. Glória a Deus. E essa pregação, meus irmãos, não é, meus irmãos, para excluir ninguém, ao contrário, é para chamar um pecador para Cristo, porque a promessa de Deus está de pé, para perdoar o pecador, para transformar o pecador, para, meus irmãos, restaurar, transformar, salvar e fazer coisas extraordinárias. Glória a Deus. Quando os filisteus, meus irmãos, eles levam a arca da aliança, diga, eles derrotaram Israel. Por que derrotaram Israel? Porque tinha abandonado a quem? Tinha abandonado a fidelidade deles com Deus. Mas no momento que eles levam a arca da aliança, eles estavam levando, meus irmãos, maldição para a terra deles. A arca da aliança era livramento para Israel, mas era maldição para os inimigos. Porque a arca, meus irmãos, não livrou Israel, porque eles estavam em desobediência. Porque eles estavam em quê? Desobediência. Mas os inimigos, meus irmãos, não podiam zombar do sagrado e do santo de Deus, que Deus tinha colocado, meus irmãos, no meio de Israel. O diabo, meus irmãos, ele pode fazer tudo, mas ele não pode zombar do santo e do sagrado, do sacrifício de Cristo, porque é no sacrifício, meus irmãos, que tem a vitória, é no sacrifício, meus irmãos, que tem o perdão, é no sacrifício que tem a reconciliação, é no sacrifício que tem a aliança entre o pecador e quem? Entre o pecador e Deus. Quando, meus irmãos, os filisteus levam, meus irmãos, a arca da aliança para a terra deles, eles colocam dentro de uma tenda, e nesta tenda estava o Deus deles, conhecido como Dagon. E no momento que colocam, meus irmãos, a arca da aliança de frente para o Deus Dagon, na madrugada, meus irmãos, escutaram um barulho. Quando foram lá, meus irmãos, a estátua estava caída no chão, o pescoço de Dagon rolado, as mãos roladas e os pés, e a estátua prostrada, caída no chão. Por quê? Porque, meus irmãos, diante de Deus, diante do Deus Todo-Poderoso, não há, meus irmãos, ídolos, não há, meus irmãos, demônio, não há, meus irmãos, entidade, não há Deus levantado por homens que esteja de pé diante do Deus Todo, diante do Deus Todo-Poderoso. Por que, pastor? Os filisteus venceram Israel porque eles estavam em desobediência a quem? A Deus. Diga uma coisa para você: se você estiver rendido à vontade de Deus, se você estiver rendido à vontade de Deus, não tenha medo dos filisteus, não tenha medo dos desertos, não tenha medo das aflições,
com você, te livrando, te guardando, te protegendo e indo adiante de todos os seus sonhos. Amém? Por que, pastor? Os filisteus venceram Israel, eles se abandonaram a Deus. Diga, mas a aliança estava de pé. A aliança estava o quê? De pé. Para que no dia que aquele povo se voltasse, se arrependesse e levasse a santidade de Deus a sério, Deus, meus irmãos, voltaria, perdoaria os seus pecados e sararia eles o quê? Eles novamente. Deus não desprezou este mundo. A aliança está de pé. Mas no dia que este mundo se converter, se arrepender dos seus pecados, Jesus Cristo perdoa, sara, liberta, entrega a promessa eterna de salvação. Diga glória a Deus. Amém, meus irmãos? Amém. E quando meus irmãos levam a arca da aliança, disseram, vamos colocar aqui dentro da tenda do nosso Deus, porque eles, meus irmãos, os filisteus disseram o quê? Que humilhação maior é essa? Ainda derrotamos eles, e ainda vamos zombar do Deus de quem? Do Deus deles. Que coisa, os filisteus disseram o quê? Derrotamos eles e ainda vamos roubar o Deus deles, levando a arca do conserto deles e o Deus deles. Mas foi engano esse sorriso. Amém? Mas foi engano. Eu digo uma coisa para você, não só para quem está aqui, mas para quem está me ouvindo. O diabo pode ter vencido você ou em alguma situação da sua vida até hoje, mas a aliança está de pé. O sacrifício foi feito. Isso mesmo. O sacrifício foi feito. E o diabo, meus irmãos, ele pode ter botado uma doença. O diabo pode ter botado o mal na sua vida, mas ele não pode tocar na aliança que Deus tem na sua vida. Ele não pode tocar o sagrado de Deus que ele colocou entre você e Deus, que é Jesus Cristo. E se você se rendesse hoje, Ele perdoa você, Ele sara você e Ele te dá a vitória. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. E quando, meus irmãos, os filisteus foram olhar, Dagom estava no chão prostrado. Dagom era o Deus dos filisteus. O pescoço rolado, as mãos roladas, os pés rolados. Porque, meus irmãos, não há divindade, não há ídolo, não há Deus feito por homens que se mantenha de pé diante da presença do Deus Todo-Poderoso. A Bíblia diz, meus irmãos, que passou a arca da aliança 7 meses. 7 meses, meus irmãos, na terra dos filisteus. O que os filisteus, meus irmãos, fizeram em Israel durante a guerra que eles fizeram lá, durante 7 meses, meus irmãos, que a arca esteve na terra dos filisteus, o estrago foi muito maior. A arca da aliança, meus irmãos, trouxe maldição para os filisteus. A arca da aliança, meus irmãos, trouxe maldição. Eu tenho algo para dizer para você. O sacrifício de Jesus Cristo é salvação para o que se arrepende, mas, meus irmãos, é condenação para quem rejeita. O sacrifício de Jesus Cristo é salvação para aquele que aceita, mas é, meus irmãos, condenação para Satanás e os seus demônios no inferno. E os filisteus, meus irmãos, foram, meus irmãos, oprimidos, escravizados. Isso mesmo. Foi maldição na terra dos filisteus. E eles disseram, vamos tirar esse Deus deles daqui, porque senão nós vamos ser todos dizimados e não vai sobrar nada de nós aqui. E agora, meus irmãos, depois de 7 meses, os filisteus, meus irmãos, estavam sendo dizimados, mortos, com pragas, pestes, doenças no meio deles. E eles disseram, o que é que está sendo feito aqui? O que é que está acontecendo conosco? E diziam eles, é esta arca do Deus de Israel que está aqui no meio de nós. Glória a Deus. É esta arca do Deus de Israel que está no meio de nós. Está trazendo maldição para quem? Está trazendo maldição para quem? Diga, está trazendo maldição para nós.
E agora, meus irmãos, 7 meses, eles, meus irmãos, resolvem devolver a arca do quê? Diga, eles resolvem devolver a arca? Resolvem devolver a arca da aliança. E assim, meus irmãos, vão devolver. Porque, meus irmãos, se eles mantessem a arca lá, eles iriam ser todos o quê? Eles iriam ser todos dizimados. Glória a Deus. Glória a Deus. Não fique triste com a palavra de Deus, meus irmãos. Se você tem certeza da sua entrega a Cristo, você tem que dar glória a Deus. Jesus Cristo, meus irmãos, não quer desprezar ninguém. Jesus Cristo quer o quê? Diga salvar. Amém, meus irmãos? Diga, a palavra é dura, mas ela cura. Glória a Deus. Ela traz zelo e conforto. Amém, meus irmãos? O que mata é o pecado, a palavra cura. Amém, meus irmãos? O que mata é o que? Diga o pecado. Mas Jesus Cristo salva o pecador. Amém? Glória a Deus. A palavra não é para nos deixar, meus irmãos, excluídos. A palavra é para nos curar. Isso mesmo. E nos colocar na promessa eterna de salvação. Glória a Deus. Glória a Deus. E aqui no versículo 1, meus irmãos, foi onde os filisteus entregam, devolvem a arca da aliança. Onde diz no versículo 1: então vieram os homens de Kiriat Jearim e levaram a arca do quê? Levaram a arca do Senhor. E trouxeram a casa de quem? E trouxeram a casa de quem? De Abinadab. No alteiro, e consagraram Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do quê? Do Senhor. Para que guardasse a arca do Senhor. Glória a Deus. E consagraram Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do quê? Do Senhor. Versículo 2: e sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Kiriat Jearim, e tantos dias se passaram, que chegaram até 20 anos, e lamentava toda a casa de Israel após o quê? Após o Senhor. A arca, meus irmãos, é devolvida a Israel, é colocada na casa de Abinadab. Levanta um sacerdote chamado Eleazar, filho de Abinadab. Para quê? Para, meus irmãos, guardar a arca, e para que a arca, meus irmãos, habitasse na casa de Abinadab. Mas a Bíblia diz, meus irmãos, que passou quanto tempo? Diga, 20 anos, e nada aconteceu. A arca passou quantos anos na casa de Abinadab? 20 anos, e nada aconteceu. Diga uma coisa para você: por que nada aconteceu, meus irmãos? A arca era maldição para os filisteus, mas para Israel era o quê? Era bênção. Por que nada aconteceu? Diga, porque em Israel, meus irmãos, não havia ainda santidade para que aquela arca se manifestasse. Em Israel, meus irmãos, não havia ainda, meus irmãos, conserto na palavra de Deus, para que a arca e o poder de Deus se manifestasse através daquela arca. Passou quanto tempo? 20 anos. Abinadab, a Bíblia diz que não fez caso, pegou a arca e guardou ela. Pegou ela e guardou ela. E passou 20 anos e também não se incomodaram. Agora imagine a arca da aliança, do concerto, da aliança entre Deus e Israel, que dava vitória, que livrava, que guardava, que se manifestava entre eles. Passou quantos anos? Diga 20. E nada aconteceu. Meus irmãos, me perdoe o que eu digo para você. É impossível, meus irmãos, que nós trate a santidade. É impossível que a nossa aliança esteja viva com Cristo, com Deus Todo-Poderoso. Diga, para que nada aconteça na minha vida. Se não acontecer nada, é porque tem algo errado entre a minha vida e quem? Entre a minha vida e Deus.
Porque o deserto pode ser longo. Diga, mas no deserto havia manifestação do poder de quem? Havia manifestação do poder de Deus. Deserto não é ausência de Deus. Diga, é prover do Deus Todo-Poderoso. Deus estava provendo. E a arca passou quanto tempo? Diga, passou 20 anos. E nada aconteceu. Por que não aconteceu? Porque não havia fidelidade. Os ídolos estavam no meio de Israel. O pecado estava no meio de Israel. A arca santa estava lá. Mas, meus irmãos, a vida deles continuava a mesma. A vida deles continuava o quê? A mesma. Diga, não adianta eu dizer, eu vou ter a minha vida sempre em Cristo, mas se não houver uma transformação, uma mudança, não há manifestação do poder de quem? Não há manifestação do poder de Deus. E se alguém diz, pastor, estou aceitando a Cristo, eu aceitei, eu estou numa batalha, uma peleja muito grande, permaneça, porque aquele que te prometeu, a aliança está de pé, ele vai te livrar, te guardar, e a vitória está de pé, porque o sangue garante esta vitória para quem? Esta vitória para você. A arca passou quanto tempo na casa de Abinadab? Diga, 20 anos. E nada aconteceu. Meus irmãos, não vamos ser crentes. Crentes, meus irmãos, que nada acontece. Crente, meus irmãos, que a presença de Deus está despercebida dentro de nós. Crente, meus irmãos, que o Espírito está morto dentro de nós. Crentes, meus irmãos, que não há poder, não há fogo, não há manifestação de Deus dentro de nós. Diga, vamos ser crentes, que o poder de Deus se manifeste. Você pode estar na prova, você pode estar na luta, mas tem um Deus nos céus te guardando e cuidando de você. Até o deserto, há poder de Deus se manifestando aonde? Diga, na sua vida. Glória a Deus. Isso mesmo. E Jesus, ele chama a todos, a mim, a você hoje, para que nós, meus irmãos, venhamos buscar o zelo, a santidade, porque a aliança está de quê? Diga, a aliança está de pé. Ele não nos chamou, meus irmãos, para que nós venhamos viver isso mesmo, com o Espírito morto dentro de nós. O Espírito Santo tem que estar o quê? Diga, vivo. O Espírito tem que estar vivo. Vivo dentro de você. Vivo dentro de você. Diga, eu tenho uma aliança. Diga, eu tenho uma aliança. Eu não escutei não. Diga, eu tenho uma aliança. Eu tenho uma aliança. Por meio de Cristo. E o Espírito tem que estar vivo. Porque se o Espírito está vivo, diga, a aliança está viva. E se esta aliança está viva, diga, é impossível não acontecer nada na minha vida. É impossível não acontecer nada. É impossível não ser luz neste mundo. É impossível não poder de Deus. É impossível não agir manifestação de Deus aonde? Na minha vida. Quem quer ver o poder de Deus aqui? Quem quer ver o milagre? Transformação. Cadeias sendo quebradas, milagres acontecendo. Mantenha o Espírito vivo dentro de quem? Dentro de você. Não deixe morrer. Não deixe que este mundo mate. Não deixe que os ídolos deste mundo mate. Não deixe, meus irmãos, que nada mate a presença de Deus na sua vida. A cultura de Israel tinha, meus irmãos, feito com que a arca estivesse, meus irmãos, ausente entre eles. A cultura, meus irmãos, do pecado, o comodismo, ou até mesmo, meus irmãos, a forma que eles estavam tratando a presença de Deus, não havia manifestação de Deus. Mas, meus irmãos, durante esses 20 anos, olha bem, durante quantos? 20 anos, estava aparecendo um jovem, um menino que nasceu de uma mulher estéril,
Um menino que nasceu, meus irmãos, de uma promessa de Deus. No meio, meus irmãos, de um mundo corrompido, de uma nação corrompida, havia um menino que tinha nascido, meus irmãos, de um milagre, com a promessa de Deus, para que, meus irmãos, chamasse aquele povo ao arrependimento, para que, meus irmãos, voltassem a trazer, meus irmãos, a fidelidade de Israel com Deus Todo-Poderoso. Quando passou 20 anos, os filisteus, meus irmãos, estavam vindo pelejar novamente contra Israel. Depois de 20 anos, os filisteus, meus irmãos, estavam vindo pelejar novamente contra Israel. E agora, meus irmãos, durante esses 20 anos, cresce um profeta chamado Samuel. E esse povo vai consultar a Samuel, dizendo: Samuel, tu és nosso profeta agora, tu és nosso sacerdote. Os filisteus vêm aí para nos derrotar. E o que nós iríamos fazer? O profeta Samuel disse: arrependei-vos, porque a arca está no meio de vocês, mas não há livramento e nem manifestação, porque o pecado está no meio de vocês. Amém, meus irmãos? Olha o que diz no versículo 2: e sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Quiriate-Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram até 20 anos, e lamentava toda a casa de Israel após o Senhor. A casa de Israel fazia o quê? Lamentava. Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo, olhe bem, falou quem? Samuel. Quem era Samuel? De um jovem que foi nascido de uma promessa, que foi nascido de uma mulher estéril, que foi nascido com um chamado de Deus para chamar aquele povo ao arrependimento. Diga glória a Deus. Glória a Deus. E quando eles disseram: Samuel, a arca está no meio de nós. E o que nós iríamos fazer? Samuel disse. Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, se com todo o vosso coração vos converterdes a quem? Ao Senhor. Se com todo o vosso coração vos converterdes a quem? Ao Senhor. Eu não entendi. Se com todo o vosso coração se converterdes a quem? Ao Senhor. Foi a pregação de Samuel para aquele povo. Glória a Deus. A pregação do profeta, o jovem que cresceu, isso mesmo. Enquanto não havia manifestação de Deus no meio daquele povo, quando eles consultaram ele disse: se vós vos converter de todo o vosso, não entendi, diga de todo o vosso, o seu coração não pode estar dividido. Isso. A exclusividade no seu coração tem que ser Deus. A exclusividade no seu coração tem que ser o Deus Todo-Poderoso. O amor exclusivo da sua vida tem que ser o Senhor. Não há, meus irmãos, manifestação de Deus se o nosso coração estiver dividido, se o nosso coração estiver distante da nossa aliança com o Deus Todo-Poderoso. Não divida o seu coração por nada. O seu coração tem que ser exclusivo e fiel a quem? Ao Senhor. O profeta disse: se vos converter de todo o vosso, se vos converter de todo o vosso, se vos converter de todo o vosso coração. Vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração a quem? E preparai o vosso coração a quem? E preparai o vosso coração. Ele diz: se vos converterdes ao Senhor,
e tirar do meio de vós os deuses, os ídolos, o pecado do meio de vós. Diga: a manifestação de Deus. Diga: a aliança está de pé, porque Cristo morreu e ressuscitou. Não importa quem é você, qual é o seu pecado, onde você está. A aliança está o quê? Diga: a aliança está de pé. Mas se você se converter, Jesus Cristo te perdoa. Amém. Jesus Cristo te perdoa. Se você tirar os ídolos, o pecado, Jesus Cristo te dará vitória. Jesus Cristo mantém a promessa de pé para quem? Para você. Diga glória a Deus. Glória a Deus. O profeta disse: se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração a quem? Ao Senhor, e servi a Ele só, e vos livrará das mãos, dos filisteus, e vos livrará das mãos dos filisteus. Ah, pastor, os filisteus têm prevalecido sobre a minha vida. Ah, pastor, o diabo tem prevalecido sobre a minha vida. Ah, pastor, a doença, a miséria, a desgraça, tudo que não presta tem prevalecido sobre a minha vida. Mas se hoje você se converter e entregar o seu coração, a aliança está de pé. Jesus Cristo te perdoa. Jesus Cristo te perdoa. E Ele muda a sua história hoje. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Ele diz: tirai os deuses. Abandone hoje aquilo que é abominação a Deus. Tire aquilo que é abominação. Tire o pecado. Tire aquilo que não faz parte do propósito de salvação, do propósito de Deus na sua vida hoje. Isso mesmo. Não deixe nada. Não deixe que nada mesmo, que você sabe que não faz parte do propósito de Deus para a sua vida. Nada. Ah, pastor, nada. Seja na sua casa, seja onde for, isso mesmo, onde for. Diga: porque eu quero viver a manifestação do poder de Deus. Amém. Diga: eu quero viver a manifestação do poder de Deus. Diga: eu quero ver o poder de Deus. Não estou escutando, não. Diga: eu quero ver o povo queimar, o poder agir, o milagre acontecer. Eu quero ver o poder agir na minha vida. Ah, não estou escutando, não, amor. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Eu comecei o culto aqui, eu sou sincero para você. Eu subi aqui pela misericórdia de Deus. Antes de eu fazer o culto, de eu estar aqui fazendo o culto para você, eu quase me sentava e disse: se alguém quiser pegar, prega aqui hoje. Porque eu estava com condições. Sabe o que é dor no corpo? Dor, cansaço. Mas quando eu comecei a pregar aqui, meus irmãos, as dores foram embora, o cansaço foi embora, e Deus ele está agindo poderosamente. Quem crê nisso? Quem acredita? Isso. E o profeta diz: preparai o vosso coração. Preparai o vosso coração a quem? Preparai o vosso coração a quem? Ao Senhor. O profeta disse o que é aquele povo que não havia manifestação do poder de Deus, que os inimigos estavam prevalecendo, que não havia o poder de Deus.
porque os filisteus não podem vencer vocês, o diabo não pode te vencer, porque você tem uma aliança com Cristo. Diga: o inferno não pode me vencer, porque eu tenho uma aliança com Cristo. Diga: a morte não pode me vencer, porque a minha aliança está viva com Cristo. Eu não escutei. Diga: nada pode me vencer, porque eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Glória a Deus. Amém? E o profeta disse: prepare o coração, porque os inimigos não podem vencer vocês. Se você hoje entender e preparar o seu coração, diga: nenhuma luta pode me vencer, nada pode me parar, porque Jesus Cristo, Ele te garante você completar a carreira. Amém? Aquele que começou a boa obra, diga: fiel para a terra. Amém? Agora, olha, meus irmãos, a obediência de um povo que reconhece e se converte. 4. Então os filhos de Israel tiraram entre si os Baalins. Então os filhos de Israel tiraram entre eles os Baalins. O que eram os Baalins? Eram os ídolos. Eram os ídolos, meus irmãos, que levavam eles ao pecado. Tiraram, meus irmãos, o pecado do meio deles. Então, os filhos de Israel tiraram entre si os Baalins e os Astarotes e serviram a quem? Não entendi. Serviram, diga ao Senhor. A palavra foi pregada, o povo se converteu. O povo se converteu. E aquele povo, meus irmãos, tira o pecado que estava no meio dele. Não há conversão, não há, meus irmãos, mudança de vida, se o pecado continua do mesmo jeito, meus irmãos, na nossa vida. Porque no momento que a palavra ela entra no seu coração, no meu, diga: é preciso que haja uma mudança. Diga: é preciso que haja uma mudança. Quando a palavra entra, o povo, meus irmãos, tira os ídolos, o povo tira os Baalins, os Astarotes, o pecado que estava no meio, deles. Quem quer ver, meus irmãos, aqui o poder de Deus? Quem quer ver, meus irmãos, a manifestação do poder de Deus? Diga: é preciso que a gente possa jogar fora, abandonar tudo aquilo que não agrada a Deus. Glória a Ele. Disse mais Samuel: congregai todo Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. E congregaram-se em Mispa, e tiraram água, e a derramaram perante o Senhor, e jejuaram aquele dia. Meus irmãos, a pregação do profeta aqui, meus irmãos, entrou no coração daquele povo. Eles, meus irmãos, se converteram, se arrependeram, abandonaram o pecado, se juntaram, congregaram, jejuaram, derramaram água, meus irmãos, perante o Senhor, dizendo: Senhor, nos arrependemos, choramos os nossos pecados, choramos os nossos pecados. Aquele povo chorou, aquele povo, meus irmãos, se arrependeu, aquele povo jejuou, aquele povo mostrou que eles estavam arrependidos diante de quem? Diga: diante de Deus. Diga: e Deus deu a vitória a quem? Diga: Deus deu vitória a Israel. Glória a Deus. Há mais de 20 anos não havia manifestação do poder de Deus, muito mais. Só que a arca estava guardada na casa de Abinadab, fazia, meus irmãos, 20 anos, 7 meses na casa dos filisteus. Fora, meus irmãos, o tempo que Deus já não se manifestava entre eles.
Mas, meus irmãos, no dia que eles se arrependeram, choraram, prantearam, se converteram, lembraram da aliança, diga: Deus entregou a vitória para eles. Hoje Deus te entrega a vitória. Se você se arrepender, se entregar para a sua vida para Ele. Amém? Diga: a aliança está de pé. Diga: a aliança está de pé. Diga: a aliança está de pé. Entregue o seu coração ao Senhor e deixe que Ele governe a sua vida. Amém? Entregue o seu coração e deixe que Ele seja o único Deus da sua vida. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Versículo 6: E congregaram-se em Mispa, e tiraram água, e a derramaram perante o Senhor. E jejuaram aquele dia e disseram ali: pecamos contra quem? Pecamos contra quem? Pecamos contra o Senhor. Meus irmãos, quando o arrependimento entra, não há, meus irmãos, grandes, não há, meus irmãos, orgulho. Todos meus irmãos confessam e dizem: pecamos contra quem? Pecamos contra o Senhor. Eles disseram: pecamos contra quem? Pecamos contra o Senhor. Isso mesmo. E julgaram Samuel os filhos de Israel em isso. No versículo 11, pule aí para a gente concluir. Versículo 11. E os homens de Israel saíram de Mispa e perseguiram quem? E perseguiram os filisteus e os feriram até abaixo de Bet-Car. Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e a chamou o seu nome Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram aos termos de Israel, porquanto a mão do Senhor, porquanto foi a mão do Senhor contra os filisteus todos os dias de guerra de Samuel. Meus irmãos, se você estiver rendido ao Senhor segundo a vontade dele, diga: não há filisteu, não há levante, não há diabo, não há luta, não há nada que possa vencer você, porque a mão do Senhor estará sobre a sua vida. Diga: glória a Deus, glória a Deus. Nada pode te vencer. Se você estiver em Cristo, se a aliança estiver viva, se o Espírito estiver vivo, se houver arrependimento, mudança de vida, se houver zelo, santidade dentro de você, compromisso, diga: nada pode me vencer. Diga: glória a Deus, glória a Deus. Não importa a luta, não importa o levante, não importa a batalha, nada. Diga: em Cristo Jesus. Diga: em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores. Glória a Deus, glória a Deus. Glorifique aí ao Senhor, aleluia. Amém? Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Quero chamar a atenção aqui dos meus irmãos que nos acompanham aqui pelas redes sociais, nosso canal do YouTube, o meu canal do YouTube, o canal do YouTube da igreja do Avivamento do Pastor, o meu canal do YouTube, Pastor Rodrigo Carreiro. Você que nos acompanha, aqui não pregamos, meus irmãos, a placa de uma igreja, pregamos Jesus Cristo, aquele que salva o pecador, que sara, que transforma e que liberta. E Ele pode te salvar, te libertar hoje e fazer com que você viva uma nova história. Se você quer ser um semeador, nos ajudar nesse trabalho, faça parte. Aí abaixo vai ter o QR Code, na descrição do vídeo vai ter meios que você pode estar semeando, você pode estar nos ajudando nesta obra missionária, nesse trabalho tão sofrido que temos enfrentado.
Eu creio que Deus vai fazer coisas maravilhosas na sua vida. E agora mesmo, você pode estar nos ajudando, semeando, e Deus vai lhe abençoar em nome de Jesus Cristo. Seja um semeador. E a igreja, nós como igreja, estaremos em oração por sua vida, tá? Que Deus abençoe. Se você é aqui das regiões próximas, da cidade de Santa Cruz do Capibaribe, aqui em Pernambuco, você pode estar participando dos nossos cultos, esse sorriso, na rua Raimundo Francisco Maragão, bem no centro aqui da cidade, número 72. Você é o nosso convidado especial. Hoje, domingo, às 19h30. Agora já estamos aí aproximadamente às 21 horas, porque estamos aqui acabando o culto. Mas você pode participar conosco, aqui da cidade, da região, ou de qualquer lugar, você pode também. Eu quero assistir o culto. Nossa igreja é simples, humilde, mas aqui, meus irmãos, Deus tem algo grandioso para te entregar. Que Deus te abençoe. Amamos a sua vida, tá? Amamos a sua vida. Um beijo no seu coração.